a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez. Estamos aqui para uma super aula. Eu sou Francisco de Lima e hoje nós estamos com a lição de número 9, que tem por título Promessas para Pais e Filhos. Promessas para Pais e Filhos, então, é o título da lição de número 9 que nós estaremos aqui estudando, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer estar mais uma vez aqui. Esta é a Rádio Web Edecol, a nossa rádio missionária no ar. Mais uma vez, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, nós entramos aqui, então, podemos dizer assim, na sua casa, né? Você que também pode estar aí, de repente, no trânsito, entramos no teu carro, e aí pegamos carona aí com você, tá bom? O texto áureo da lição de hoje encontra-se lá em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. A verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Os objetivos da lição aqui são 3, e o primeiro objetivo da lição é mostrar, biblicamente, como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Então, no tópico número 1 aqui, nós temos como objetivo, o primeiro é mostrar, tá? Mostrar biblicamente, ok? Como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. E o segundo objetivo, que deve ser alcançado aqui hoje no tópico número 2, é conscientizar do cuidado que os pais devem ter. Terceiro objetivo, tópico número 3, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Então, vamos aqui agora, a partir deste momento, com a lição de número dessa revista, a revista física. Eu incentivo que todos tenham a sua, mas também tenho aqui comigo no computador a revista digital. Tá legal? Onde, vamos dizer assim, a maior parte das citações, todas as citações estarei me voltando à revista, mas olhando aqui para o digital, você se sinta aí na sua casa, no seu trabalho, no aconchego do seu lar, você é convidado também a abrir a sua lição, a acompanhar, para saber até, então, né, se o que está sendo dito aqui está na revista. Você não pode só simplesmente querer seguir o que eu estou dizendo, né, de forma aventureira, mas conferir na revista e, lógico, né, se aquilo que está sendo dito, à luz do que se fala aqui, olhando para a revista, está, né, de acordo com o que as escrituras dizem, que eu posso muito bem estar citando alguma coisa aqui, e aí vai que não tem amparo bíblico. Então, deve estar, primeiramente, né, o que está na revista, o que eu falo à luz do que está aqui, deve refletir os ensinos preconizados anteriormente nas Escrituras Sagradas, tá bom? Então, vamos lá, gente, para a lição de número 9 aqui. A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Então, nós estamos aí vivendo, né, a grande realidade é essa, um tempo muito desafiador. Quando você olha aqui para o seu contexto, né, como diz aqui do alemão, da teologia alemã, Sitzleben, o contexto vivencial seu, meu, a gente percebe que não é fácil, não está sendo nada fácil disciplinar, corrigir, orientar, conduzir os nossos filhos, né,
Quem é pai sabe disso, pelo caminho santo, no caminho santo. Isso é, primeiramente, prenunciado na Bíblia. Tá? Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente chama de tempos trabalhosos, tempos difíceis. E nós estamos aí vivendo esses tempos difíceis, esses tempos trabalhosos. E as crianças, os adolescentes, os jovens sofrem muito. Daí a necessidade dos pais, tudo que forem fazer, olharem para as Escrituras, orarem antes, conversarem com Deus. Então, nós estamos aqui estudando na lição de hoje a respeito dessas promessas, das promessas que existem, as promessas de Deus, que elas se voltam e elas começam a se tornar uma realidade a partir do relacionamento entre pais e filhos. Então, nós estamos aí em meio a essas promessas para pais e para filhos, nós temos aí um tempo desafiador. Então, esse tempo ele é desafiador, como diz aqui a lição, mais desafiador ainda, né, as coisas que acontecem dentro do relacionamento entre pais e filhos, devido à ausência de Deus, e muitas vezes, né, até nos lares cristãos, nos lares que Cristo ali, né, é a base, os ensinamentos cristãos são o alicerce, a base da estrutura, aquilo tudo ali, já existe uma complicação, imagine sem Jesus, imagine sem o Espírito Santo. Então, ele diz aqui que a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar, ok? De uma relação que, à luz das Escrituras, a Bíblia mostra isso, que é possível, que você pode, que eu posso, que nós podemos orientarmos, criarmos, conduzirmos as crianças, os meninos, os jovens adolescentes, por esse caminho santo, e não de forma solta, de forma desregrada, de forma, distanciada das coisas de Deus. Então, há preciosos ensinamentos, tá, na Bíblia, onde mostra para a gente que os pais podem sim, juntamente com os filhos, desfrutarem, ok? De uma relação que, por estar essa relação fundamentada nas Escrituras, vai gerar confiança, vai trazer proteção para a família, vai trazer novidades, sabe, um viver diferenciado, e nada melhor do que em pleno em pleno tempo, em pleno momento, onde as pessoas estão sem vida, sem saúde espiritual, sem saúde emocional, muitos morrendo muito cedo, né, sem saúde no campo físico também. Nada melhor do que as pessoas olharem, a sociedade olharem para você, para sua casa e dizer, eles vivem bem apesar de tudo isso, sabe, das coisas, das dificuldades que são aquilo que é comum a todos, que são comuns, né, dificuldades diversas, comuns, comum a ele, comum a ela, comum a todos. Então, ou seja, as promessas de Deus, elas podem se cumprir exatamente nisso, dentro desse campo, no campo do relacionamento. Enquanto o pai interage com o filho resolve obedecer o pai resolve não se irar, trazer ira para o relacionamento para com seus filhos, Deus vai operando, Deus vai realizando ali seus sinais. Então, nós estamos aqui agora com o tópico número 1, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. E aqui, o subtópico 1, pais e filhos, ele diz o seguinte, que eu não trouxe para vocês aqui a leitura bíblica em classe, mas eu vou citá-la aqui, tá bom? De forma pormenorizada. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se lá em Salmos 127, famoso Salmo 127, do versículo 3 ao 5, e Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, ok? A gente vai falar sobre essas duas passagens agora no tópico número 1, tá? Melhor trabalhando cada uma delas. Então, aqui, a leitura bíblica em classe, quando se fala do Salmo de número 127, a gente vê os filhos ali, né, sendo apresentados, eles são apresentados como a herança do Senhor e também o seu galardão. Então, eles são um presente, eles são algo que é de Deus, são de Deus, os filhos são de Deus. E Deus dá para que os pais cuidem, Deus dá para que os pais se sintam presenteados, olhem para eles e vejam a oportunidade de dar continuidade à sua história.
Tá? Então, o Salmo 127 diz que eles são também como flechas na mão do valente. Ou seja, o que quer dizer essa expressão? Quer dizer que há utilidade neles, que eles são úteis, que há importância neles, que eles são importantes. Eles são úteis e importantes para a sociedade. Mas não somente para a sociedade, para o meio civil, para as pessoas que estão depois dos portais da sua casa, da casa do pai, da casa que o filho mora. Não. Eles também são importantes, eles são preciosos também para os pais diante dessa sociedade. Porque, vejam, existe algo melhor, assim, mais valoroso, né, quando fala-se de família, do que ver um filho, uma filha bem criada, uma moça bem regida, bem balizada, bem na vida. Não tem como se comparar. Você olhar para um adolescente e ver que eles caminham bem, que eles não são desnorteados, jovens perdidos, jovens que é como se fossem embarcações à deriva em meio a um mundo tão diferente e distante de Deus. Então, quando você olha para uma juventude, você olha para um adolescente, para crianças que, são educadas no caminho do Senhor, os pais são enaltecidos diante dessa sociedade, de uma sociedade, como eu disse, e estou dizendo ainda, distante de Deus, divorciada das Escrituras. Então, por causa desses filhos, né, bem abalizados, bem projetados na vida, os pais se sentem muito realizados e felizes. Quando você vai para o Salmo de número 127, o versículo de número 5, está escrito lá, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, veja, tem eles como flechas e tem a sua aljava cheio dessas flechas, que quando partem, como partem, né, para fazer ali, para exercer a mecânica de ser lançada pelo arco, ok? Vão para acertar no alvo, vão para alcançar a meta, vão para atingir seus objetivos. Então, os filhos bem criados, eles não perdem tempo em meio a uma sociedade que não sabe o que quer da vida, que não sabe de onde veio, que não sabe para onde vai, e nem quer acreditar na ideia de que um futuro sem Deus é um futuro perdido, é um futuro com tristeza constante, é um futuro com ranger de dentes. A gente vê aí ideologias entrando, satânicas, nas universidades, dentro das casas, né, nos ambientes de trabalho, onde estão ensinando para a juventude, para os jovens adolescentes, que não existe um fim triste, um fim com dor. Não. Existe o que está acontecendo aqui, precisa ser vivido, sem pensar, sem que se pense nas consequências. E aí a Bíblia prega totalmente o contrário. Então, os pais têm essa responsabilidade. Então, os filhos estão sob a responsabilidade dos pais. E aí a importância de se educar bem, de se formar espiritualmente bem, de cultivar a fé, todos os dias o cultivo da fé. Não adianta só educar, não adianta só a formação, tá? Dei uma formação, meu filho, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus, quem é o Espírito Santo, ok, maravilha. Mas, uma vez que eles aprendem isso, que o centro da fé, eles precisam ter isso cultivado. Eles precisam aprender mais sobre o homem, sobre a comunidade que ele está presente, a importância dele ser igreja, o que ele foi chamado para fazer nesse mundo, e por aí vai. Então, eles são, sim, a herança do Senhor, e essa herança deve ser preservada. Nestes tempos tão difíceis, só tem uma forma, seguir orientando seus filhos com amor, com carinho, ok? Impondo limites, dando a eles, mostrando para eles seus direitos e deveres, e tudo à luz das Sagradas Escrituras. Okay? Então, aqui o segundo subtópico da lição, diz aqui, deixa eu ver, um mandamento com promessa para os filhos. Um mandamento com promessa para os filhos. Ele fala assim, para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos
na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Então, aqui, ele já, se no primeiro momento, trouxe o Salmo 127, subtópico 1 aqui, falando sobre pais e filhos, trouxe o Salmo 127. Aqui, agora, nós vamos tratar de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que é a outra referência aqui da leitura bíblica em classe. Ok? Então, muito bem. Se aqui foi falado sobre o Salmo 127, agora nós vamos falar sobre o Efésios, capítulo 6, ok? Do versículo 1 ao 4, ali ao 3, especialmente. Então, aqui, para os filhos, que são herança do Senhor, para os seus pais, né? Conforme vemos aqui na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Então, para os filhos, ok, lograrem êxito, que há um mandamento com promessa para os filhos. Então, para eles alcançarem essa promessa, eles precisam ser o quê? Obedientes, obedecerem, né, conhecerem esse mandamento, e uma vez que conhecem, obedecerem. Então, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. Aí o apóstolo Paulo, ele, olhando lá para a Antiga Aliança, para Êxodo, capítulo de número 20, Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12, tratando do quinto mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que fala para honrar pai e mãe, né? O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, eles vivam tempo longo sobre a terra. Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Olha o que diz as Escrituras. Diz assim, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o apóstolo Paulo, ele se referindo, né, no capítulo 6, versículo 1 em diante, até o 3 ali especificamente, ele vai falar sobre isso, que os filhos devem ser obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é algo que é justo. E aí ele diz, olhando para eles do capítulo 20, versículo 12, o quinto mandamento, olha, filhos, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz para que ele deve, por que eles devem obedecer esse mandamento? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, você quer ir bem na vida? Você quer viver a longevidade? Então, você honre seu pai e sua mãe. Você obedeça seu pai e sua mãe. Tá? Mas o Paulo também diz que os pais, eles não devem provocar a ira dos filhos. Antes, eles devem procurar criar os seus filhos dentro da doutrina, dentro do ensino bíblico, das ademoestações do Senhor. Então, o que Deus tem ali, vale para mim, que vale para você, que vale para os seus filhos, né, que vale para nós, isso tudo deve ser passado ali, ok? Claro, tudo no seu devido tempo, o que compete a eles, tá? Então, para viver um tempo longo sobre a terra, ele devia honrar, Paulo fazendo uso do quinto mandamento, tá? Ele se remonta, essa promessa remonta-nos ao quinto mandamento de Deus. Então, que foi proferido por Moisés no deserto. Deus deu a Moisés as tábuas da lei, e o quinto mandamento está lá, honrar pai e mãe, para que viva bem, seu tempo se prolongue na terra. Então, esse mandamento tem o mesmo significado. Tá? O que está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 12, tem o mesmo significado aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Então, uma promessa condicional. Tá? Você quer viver bem? Só vai viver bem sem honrar pai e mãe. Ah, eu conheço gente que não honra pai e mãe e não vive bem. E vive bem. Você que se engana. Você não sabe o que ele passa. A palavra de Deus, ela não erra. Ela é impecável. Ela não peca quando fala o que fala. Ela não comete excesso. Ele não vive bem, tá? Honrar pai e mãe, aí sim, vai se viver bem e viver muito na face da terra. Então, uma promessa condicional dirigida aos filhos. Ah, mas eu conheço alguém que honrava pai e mãe e não está mais entre nós. Te garanto que se ele honrava o pai e a mãe dele e era obediente à palavra do Senhor, pode ter certeza, está num lugar melhor que esse aqui. Porque obedecia o quinto mandamento. Tá? Então, há sim bênçãos para os filhos, mas isso na medida que eles honram seus pais. E, e essa bênção que nós estamos falando, aqui, ele só vai viver bem
Só vai viver muito se ele obedecer, honrar os seus pais, tá? Então, aqui o subtópico 3, mandamentos e bênçãos para os pais, diz assim: se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Tá? Os pais, estes aqui são os pais, não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos, mas nada justifica os maus tratos, tá? As revoltas, as indignações, as piadas. Tem pai que humilha seu filho. Filha, filho, expulsa de casa. O menino não fez nem 18 anos ainda, 15, 14 anos, já ficam lá com aquelas ironias. Vai arranjar uma lavagem de roupa, vai casar, vai atrás disso, vai fazer um curso. Não esqueça, você é responsável pelos seus filhos. E essas diretas que são indiretas, que são diretas, pesadas, né, sabe, machucam muito. Porque aquele menino não nasceu, aquele menino, aquela menina não pediu para nascer na sua vida. Você colocou no mundo. Tá? Então, você é responsável por ele. Então, não é fácil criar filhos, é verdade. Os desafios são muitos, é verdade. Mas os pais precisam desenvolver uma paciência. Sabe? Precisa já, desde quando são crianças, seus filhos são crianças, desenvolver essa paciência e um cuidado para lidar com eles. Ver o que falam, ver o que estão dizendo. Tá? Tem que ser um relacionamento à base da parceria do amor. Uma parceria em amor, sabe, com disciplina, mas com carinho, sabe, com correção, mas com afago, sabe, tudo aplicado com sabedoria. É isso que vai promover um ambiente de confiança entre pais e filhos, onde eles vão crescerem com vontade de servir a Jesus, de continuarem crentes. Há filhos que não querem saber da igreja. Por quê? Porque os pais espancam, porque os pais humilham, porque os pais maltratam, porque os pais expulsam de casa, porque os pais soltam piadas, porque os pais são irônicos. Aí o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios, capítulo número 6, versículo de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Também podemos dizer a demonstrações, porque há demonstrações do Senhor, há muitas orientações, há muitas correções, há muitas chamadas, há muitas, sabe, afirmações que devem chamar a nossa atenção. Deus faz muitas afirmativas, sabe, na sua palavra, e isso precisa estar dentro de nós. Então, ele diz aqui, os filhos são bênçãos para os pais, e estes para os filhos, tá? Salmo 128, versículo 3 e 4, diz assim, a tua mulher, olha, o homem que é bem-aventurado, o homem que sabe ser pai, o homem que sabe ser líder na casa, ele diz aqui, a Bíblia diz, a tua mulher será como uma videira, mas não é uma videira sem vida, é uma videira frutífera. Quando ele olha ali, para pensar, sabe, isso aqui é um ensinamento, ele usa da figura, de linguagem de figura. Ele fala aqui, ó, aos lados da tua casa, o homem bem-aventurado que teme ao Senhor, ele vai ter o quê? Uma mulher que é como uma videira frutífera. Aí ele fala aqui, a roda da tua mesa dentro da casa, ele vai ter o quê? Os seus filhos serão como plantas de oliveira. Veja que coisa interessante. Então, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, o homem que serve a Deus com alegria, o homem que sabe ser marido e ser pai, a mulher dele vai ser como uma videira com vida, cheio de frutos. E os seus filhos que vão estar ali à roda da tua mesa, ou seja, veja, a mesa simboliza comunhão. Então, a roda da tua mesa, ou seja, o teu controle, as tuas orientações, seguindo as suas demonstrações, porque o que você fala é a luz do que diz a Bíblia. Veja, seus filhos serão como plantas de oliveira. Oliveira, você sabe o que significa, o que é oliveira na Bíblia. Oliveira é uma planta resistente, que se planta ela demora a aparecer, mas quando ela aparece para durar muito tempo, séculos e séculos, certo? E ela cresce muito para baixo e se prende, vai em busca de águas aos aquíferos, né? E se prende a pedras, a rochas, as suas raízes ali, sabe, isso se envolta ali, vai avizinhando, né? Tomando conta ali, se prendendo às rochas, e aí ela aparece lá em cima. Quando aparece, entendeu? Vai ali,
chamando a atenção pela sua beleza. Então, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, valorizemos a nossa família, né? Instruamos nossos filhos e dizendo para ele, né, o caminho que ele deve andar. Ok? Ensinando a criança no caminho que deve andar. Então, o tópico número 2. Tópico número 2, o cuidado dos pais com os filhos. Diz assim a lição. Subtópico 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Fala, vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Então, nós vimos aqui, ok, que os filhos têm responsabilidade com os pais. Estamos aqui já estudando alguns textos bíblicos e vimos que a responsabilidade dos filhos são muitas. E eles precisam ser obedientes, eles precisam respeitarem os seus pais, eles precisam valorizarem os pais enquanto em vida, né? Os filhos têm responsabilidade. Vimos aqui, à luz das Escrituras. Todavia, os pais também têm responsabilidade com os filhos. Isso precisa ser passado aqui. Então, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus dentro de casa, na família. Tá? Isso não é uma coisa para a igreja fazer. Dentro de casa, a igreja não pode, o pastor não pode mandar presbítero, não pode mandar diáconos, não pode mandar os obreiros, as irmãs do círculo de oração, a comissão de visita, para fazer o papel do pai, para fazer o papel da mãe. Não, de forma alguma. Uma dessas maiores responsabilidades, né? Quando a gente para pensar na responsabilidade que os pais têm para com seus filhos, ok, é a de cultivar o ensino da palavra dentro de casa. Isso, né, esse ensino, ok, que vai dando ali para ele uma base, vai formando ele espiritualmente, moralmente, emocionalmente, socialmente, ou seja, preparando ele para o mundo, os nossos filhos para o mundo. Tá? Deuteronômio, capítulo de número 6, eu gostaria de abrir lá com você. Veja o que diz aí a palavra de Deus aqui. A palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo de número 6. Veja o que a Bíblia diz quando o assunto é o ensino, a orientação, a formação moral, preparar os filhos para socialmente se posicionarem bem. Seus filhos saberem se defender quando o assunto é falar sobre a fé que tem. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9, veja a orientação aqui, né, de que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. Diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que coisa linda. Estarão no teu coração. Aí ele continua. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, veja que aqui nós temos ensinamentos, nós temos a palavra de Deus dizendo para nós que desde lá de trás, Deus já se preocupava com isso. Disse para Moisés dizer ao povo de Israel, aos pais, como fazer. Disse para Deus, deu um modelo a Moisés, e Moisés disse aos pais a como efetuarem, tirarem aquilo, tornarem aquilo uma realidade. Primeiro, ele diz aqui que a palavra, o ensino, deveria ser intimado. E as intimarás, a palavra de Deus, será intimada a teus filhos, e delas falarás. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, diz aqui o versículo de número 7 de Deuteronômio 6. Ou seja, por onde vocês forem pais, mãe e pai e mãe, vocês irão falando do que Deus tem feito, do que Deus fez ao povo dele. Tá? Então, isso aqui é uma base que vai tornar cada criança, jovem, adolescente, bem fundamentada na palavra. Então, tanto moralmente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente, eles vão saberem, né? Eles vão saber atuar,
né, atuarem aí corretamente. Então, além desse ensino, ok? Além deste ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais também incentivar os filhos que o que aprenderam no lar também ser desenvolvido dentro do ambiente de fé, ou seja, na igreja local. Para isso, os pais precisam encorajar eles, né, a participarem das reuniões, estarem nos cultos, nos estudos, na escola dominical, no culto de ensino da palavra. Jesus Cristo sempre mostrou essa preocupação. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16, ele disse para os discípulos: vocês não impeçam as crianças de chegarem até a mim. Vocês não criem nenhum tipo de impedimento, porque dos tais são o reino dos céus. Quem quer entrar nela tem que se comportar como uma criança, nele, né? Na pátria, nela, na nação, na nova terra, ok? Nos novos céus e nova terra, tem que ser como uma criança. Aquele que não se comporta, que não age como uma criança, não vai estar com o Senhor. Então, o Senhor já mostrou a sua preocupação com as crianças, com os seus filhos, com os nossos filhos. Então, se Jesus já deu esse exemplo, precisa ser seguido. Então, quando isso acontece, esse encorajamento, né, esse incentivo, esse estímulo de levar os filhos à igreja, porque a desenvolverem na fé espiritualmente através da palavra, quando isso acontece, a igreja passa a ser uma extensão do lar. As crianças começam a ter prazer na igreja, começam a ver a igreja como, como a sua casa, como um lugar onde eles podem ali ficar à vontade. Ficar à vontade em que sentido, né? No sentido de, da mesma liberdade que eles julgam ter dentro de casa, para falar com seus pais, fazerem perguntas, abertamente tratarem sobre diversos temas na igreja também. Então, lembremos que o salmista escreveu, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa passagem aqui, Salmo 122, versículo 1, o comentarista usa para dizer que todos devem se justificar o fato de que todos devem se alegrar ao pensarem na igreja, ok? Então, nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus, e esse ambiente é a igreja, ok? E eles terão esse prazer em estar lá na casa do Senhor, mediante o encorajamento e o estímulo vindo dos pais. Então, é isso aí. Subtópico de número 2, prioridades na vida familiar do tópico 2, o cuidado dos pais com os filhos, diz assim: segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos, né, 1 Timóteo 3, versículo 2 e 4, e o versículo 12, e Tito 1, 5 e 6, né, tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, ou seja, aqueles que querem ser diácono, aqueles que querem ser presbítero, embora 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 6, sejam textos ali que tratem especialmente, né, da vida do obreiro, para ele deve cuidar bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Esses ensinos aqui, esse ensinamento, ok, também serve para a gente, os pais, tá? Porque, segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o pai, o filho, é preciso que os pais que cuidam dos seus filhos saibam cuidar de fato dos seus filhos, da sua família. Tá? Então, ele diz aqui, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Então, não é só obreiro, não é só diácono, presbítero e pastor, evangelista, auxiliar de trabalho que cuidam da igreja. Os pais também, ao irem ao culto e não permitirem que se suje a igreja, está desprendendo ali uma espécie de zelo, também está cuidando da casa de Deus. Então, ou seja, e aí, esses pais, muitos deles se tornam candidatos a obreiros, ao diaconato, ao presbiterato, mas não espere ser um bom pai somente a partir do momento que se tornar um diácono, um presbítero. Já vai exercendo bem essa função de pai a partir do momento que você se torna pai. Você, um cristão, precisa ser um exemplo. Então, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, ele não fala aqui da vida do obreiro, fala na vida do cristão.
faríamos assim. Primeiro, atenção ao cônjuge. O esposo deve dar atenção à esposa, a esposa atenção ao esposo. Segundo, aos filhos. Por que segundo os filhos? Porque os filhos você não faz para viver com você para sempre, estarem debaixo da sua proteção. Você faz filho para o mundo. Para ir, por isso os seus filhos precisam estar prontos, preparados. Sabe? É como aqueles que sabem escolherem bem. O casamento, não. É o homem, a mulher e o homem para sempre. Os dois juntos. É o que diz a Bíblia. Tá? Ok? Então, ele diz aqui, se nós pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge. Segundo, os filhos. E terceiro, a igreja local. Então, terminando agora o subtópico número 3, que fala sobre disciplina e estímulos aos filhos, diz assim: como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Então, que os pais, que os filhos, que os pais que tratam os filhos, que cuidam dos filhos, não têm. Os filhos que você tem são heranças do Senhor. São galardões, o galardão que Deus te deu, tá? Ok? Os pais precisam ter muita atenção na hora que estão ali em fúria. Como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Ok? Então, é preciso disciplinar? Mas pelo ensino, primeiramente pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Jesus Cristo, lá em João capítulo 13, versículo 15, disse, eu vos dei o exemplo, eu deixei o exemplo. Ou seja, nós devemos seguir o modelo deixado por ele. Ele sendo, né, o gerador de todos, o que ele fez? Se tornou servo de todos. Então, para gerar obediência, honra e responsabilidade dos filhos, é preciso que os filhos olhem para o pai e vejam ali um exemplo. Então, a partir do exemplo dado pelos pais, aí sim, os filhos vão se formarem, crescerem, né, avançarem, honrando, sabe? Aprendendo a honrar, aprendendo a ser responsável, ser obediente e por aí vai. Então, aqui, nós aprendemos aqui em síntese que se por um lado deve ocorrer a disciplina, a correção, por outro não pode, do outro lado não pode deixar de vir, de ocorrer, de partir do pai, da mãe, o elogio, o afago, o carinho, o afeto, ok? Porque são esses sentimentos gerados no laço, no átrio familiar, tá? Dos pais para com os filhos, que vai fazer com que os filhos tenham também para com os pais. Isso vai gerar o quê? Um ambiente de confiança e segurança. Tá bom? Enquanto se relaciona. Então, aqui o último tópico da lição de hoje, bênçãos, pais e filhos. Tá? Diz aqui o subtópico número 1, bênçãos para a posteridade. Então, ele diz aqui, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais. Então, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais. Aí ele diz assim, e essas bênçãos de Deus, que vêm de Deus para os filhos. Aí ele diz aqui, né? O que ele está querendo ensinar? Tópico número 3. Qual a intenção ao falar de bênçãos, pais e filhos? Aí ele diz bênçãos para a posteridade. Ele diz que há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais da parte de Deus para os filhos. Aí ele traz aqui, no subtópico 3, 3 personagens. Isaías, tá? É um deles, ele traz Joel e ele traz Pedro. E ele, ao citar Isaías, ele diz que em Isaías, capítulo 44, versículo 3 e 4, nós vemos ali uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas, além dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, tem também bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Vamos lá, em Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo de número 44, versículos 3 e o versículo de número 4, diz assim.
Isaías 44, versículo 3 e o versículo 4. Fala: porque derramarei água, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Então, está falando aqui de prosperidade, de a terra seca, né, será tomada pela água, o Espírito será derramado, sobre a terra e alcançará os pais, que alcançará os filhos, que alcançará os pais. Aqui nós não temos só uma promessa do derramamento para os filhos, mas aqui, o que o comentarista está querendo trazer dessas bênçãos para a posteridade? Ao falar que há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Ele está querendo dizer que aqui há um derramamento do Espírito, como também bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel, sobre a descendência. Aquele que dá ouvido vai ser tomado pelo Espírito. Mas ele também traz Joel capítulo 2, versículo 28, quando diz ali, entre aspas, né, somente aquela parte que diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, fala dos adultos, se referindo aos pais, mas fala também dos pequenos, se referindo aos filhos. E quando se fala aqui de filhos e filhas, fala que também será dado dom a ele, o dom aqui de profetizar. Então, ou seja, há uma promessa, há bênçãos, tá? É tanto que no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 39, ele fala, né, é dito que a promessa diz respeito a vós, quem? Aos adultos, aos pais, mas também diz a vossos filhos, aos pais, aos vossos filhos, mas também se tratando de posteridade, ele diz: e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor. Então, ou seja, se falando de um povo, vai ser dado aos pais, vai ser dado aos filhos, vai ser dado a todos que estão longe, aos primos, aos tios, aos que estão distantes daquele centro difusor, do derramamento. Eles vão ser tomados, eles vão ser preenchidos ali, né? Isso será dispensado sobre eles a promessa, o cumprimento da promessa. Então, há promessa, né? Como vimos aqui, há promessas, né, de uma vida imersa no Espírito Santo para os filhos, para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam, já desde dentro de casa, saberem da importância de buscar, desfrutar da presença de Deus. Então, é uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. E os filhos precisam buscar, entrar nesse caminho de busca pelo Espírito Santo, a partir de orar a Ele, de falar com Ele, de buscar mais conhecer quem é o Espírito Santo, né? Buscar o batismo no Espírito Santo. Então, aqui, subtópico 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Então, a família não é um lugar onde os filhos devem se sentir verdadeiras, emitirem verdadeiros lamentos, se sentirem verdadeiramente frustrados, destruídos, desmantelados, sabe? Tem pai que anda desmantelando, que anda desfazendo, que anda desconfigurando, que anda desfazendo a história. Os seus pais, os avós dos seus filhos, tiveram preocupação em criá-los, em orientá-los bem, ou de repente até não pode ter dado muita coisa, mas hoje você que é crente, você que é cristão, que conhece a Bíblia, você precisa fazer com que a sua família, a sua casa, seja um lugar onde os filhos se sintam, né? E precisam saber que ali eles devem buscar serem abençoados, né? Devem ser abençoados. Então, a nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos, né, tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso. Então, isso tudo acontece a partir do culto doméstico,
uma oração, né, um louvor, a leitura da palavra que é promovida ali no lar, ok? Então, que as famílias tenham uma liberdade, né, que trabalhem isso desde cedo, liberdade para se expressarem, né, expressarem suas lutas, suas dificuldades, os meninos, as crianças, os filhos precisam se verem ali com a coragem suficiente, né, para falar para os pais o que estão acontecendo e dentro do lar ter a intercessão. Então, a nossa família deve ser o lugar onde os filhos sejam abençoados, não o contrário. Então, o último subtópico, pais que protegem seus filhos, diz assim, os pais devem garantir um ambiente, sabe? Um ambiente aqui na família em que os filhos se sintam protegidos. Um lugar onde eles, já na sua adolescência, na juventude, descansem. Então, nossas crianças devem ser o quê? Protegidas a muitos ataques. E as crianças precisam ver o lar, a casa dela, como se fosse um lugar de preparação para enfrentar tudo que há depois daquele portal, depois daquelas portas, depois da janela. Esse mundo que é chamado, como eu disse, mundo mau, tempo trabalhoso. Então, nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas. Você imagina uma criança e um adolescente que não tem vontade de estar em casa. A vontade dele é pegar um ônibus, um trem e fugir para bem longe do pai e da mãe que tem. Pense nisso. É doloroso. Então, assim, a lição de hoje, nós estamos falando dessas promessas, né? Promessas para os pais, promessas para os filhos. Ok? Então, nossos jovens devem encontrar em nós, dentro do lar, palavras de sabedoria, palavras sábias, palavras que tragam ânimos, palavras que fazem com que os filhos se sintam promovidos, encontrem forças para vencer as lutas e tribulações. Ok? Então, é tempo da nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Então, a gente precisa se revestir de toda a armadura, como diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. A gente precisa estar atento, vigiando, sabe? Capacete da salvação, sabe? E lutar. E lutar contra o mal. Mas para isso, para eles lutarem, eles precisam estar prontos. Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Chegamos aqui ao final de mais uma super aula. Um prazer caminhar com vocês aqui. Tá legal? Que Deus abençoe vocês. Aproveitem para aí compartilhar esta aula. A paz do Senhor. Fique com Deus. Até o próximo encontro.